E o Internacional que treina nessa segunda-feira e faz a sua penúltima atividade já no CT Parque Gigante antes do confronto contra a equipe do Nova Iguaçu, que ontem empatou por 1-1 contra o Vasco, mas numa bela partida e uma bela amostragem que já dá para perceber que não vai ser um jogo fácil. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes, tem início de escalação, os problemas que o Kudê vai ter para esse jogo, mas também quero te falar sobre duas situações, Oscar e Alexandro. O Oscar que apareceu na pauta após a entrevista coletiva do técnico Eduardo Kudê, e o jogador que já fez um comunicado, e também quero te falar um pouco mais sobre Alexandro, lateral esquerdo, que é sonho do Internacional, mas o Kudê também explicou essa possibilidade de contratação do lateral esquerdo. E além disso, também quero te falar sobre alguns ajustes que o Kudê vai ter de reforços ou não, porque tudo vai depender do treino de amanhã antes da viagem para Brasília. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Mas eu quero começar aqui falando aqui nessa segunda-feira, no Inter que treina pela essa manhã no CT Parque Gigante, primeira atividade de maneira mais intensa antes do confronto contra a equipe do Nova Iguaçu, treino que foi aberto nesse começo da manhã, no comecinho, tá? Lembrando que agora às 2 da tarde também tem a entrevista coletiva de apresentação por parte do Thiago Maia, que deve ser apresentado nesta tarde. Existe sim uma possibilidade dele ser relacionado para o jogo contra o Nova Iguaçu, vem treinando normalmente, mas é uma tendência ainda um pouco difícil, tá bom? Realmente os dois jogadores que devem estar à disposição devem ser Rafael Santos Borré e Fernando, esses devem já fazer parte da delegação. Sobre Alexandre Bernabé, um jogador que ainda não chegou a Porto Alegre, mas deve chegar aí entre essa segunda-feira e terça-feira, ele que ainda está precisando visto para poder entrar em território brasileiro, precisa também da questão para poder trabalhar aqui no Brasil, então precisa de alguns registros ali um pouco mais burocráticos na parte trabalhista do Brasil, até porque é um cara que nunca jogou no futebol brasileiro, tá bom? Além disso, também eu quero te falar nesse momento sobre alguns problemas que o técnico Eduardo Kudê vai enfrentar, tá? Além disso, Gabriel Mercado e Igor Gomes são os dois principais problemas. Igor Gomes faz hoje um exame de imagem para saber como é que tá a região do posterior da coxa direita. E na questão do Gabriel Mercado, também é um atleta que volta a treinar, pode estar à disposição, mas ainda é uma dúvida que vai ser até a hora do jogo, tá bom? Além disso, o Gumalo, Matheus Dias, também dois jogadores que ainda seguem fazendo retreinamento, mas podem ser que estejam novamente relacionados para esse jogo. E o Wesley, que tinha um desconforto, ficou fora do jogo contra o São Luís, pode ser que retorne também para esse jogo contra o Nova Iguaçu, que empatou ontem contra o Vasco por 1-1, belíssimo jogo por parte do Nova Iguaçu, deu 4 bolas na trave, foram mais de 10 boas defesas que inclusive o Léo Jardim, goleiro do Vasco, fez. É uma equipe que tem bons jogadores, né? Aí eu posso destacar o principal deles, que é o camisa 9 dele, que é o Carlinhos, que é muito bom jogador, e também o 10 deles, que é o Iago, que é um jogador das categorias de base do Fluminense, que tá jogando muita bola também, deram muito perigo pro Vasco, que vai ser um jogo bem difícil que o Inter vai enfrentar no Mané Garrincha contra a equipe do Nova Iguaçu, que gosta de ter a bola, né? Não é um time que vai jogar fechado, não esperem ali um ataque contra a defesa, muito diferente disso, vai ser um time que vai desde o começo do jogo apertar o Inter lá em cima na defesa, então vai ser um bom teste, lembrando, jogo único, empate, pênaltis, a vitória de qualquer ambos os lados classifica qualquer um dos lados, tá bom? O Inter que viaja na terça-feira após o treino no CT Parque Gigante, amanhã à tarde, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer é nesse sentido sobre Campeonato Gaúcho, né? Agora já está decidido as semifinais, o Inter enfrenta a equipe do Juventude enquanto o Grêmio enfrenta a equipe do Caxias. Os jogos vão ser o jogo de ida já nesse fim de semana, ou no dia 16 ou no dia 17, Federação Gaúcha não postou, e o jogo da volta no outro fim de semana, no dia 26 ou 27, tá bom? Lembrando que tem data FIFA, tá? Ener Valencia foi convocado, e o Valencia, a tendência vai depender, se o jogo do Inter cair no dia 17, ele tá fora desse jogo, mas se o jogo cair no dia 16, ele vai estar à disposição do jogo de ida, mas o jogo de volta dificilmente ele estará à disposição, tá? Então, o Valencia vai ser um desfalque para o jogo de volta certo, e pode ser desfalque também para o jogo de ida, ou seja, ele pode ficar de fora das semifinais, vai depender de como que a Federação Gaúcha vai definir as datas, mas é uma forte tendência de um Ener Valencia fora dessas semifinais contra a equipe do Juventude, aí tendo o Lucas Alari e o próprio Luca como opção.
Outra situação também que eu quero te trazer nesse momento é para falar sobre a situação de Alex Sandro e Oscar, né? Dois nomes que foram muito falados nesses últimos dias. Eu quero começar falando aqui sobre o Oscar. Todo mundo já sabe, né, sobre o que o Kudê falou na entrevista coletiva após o jogo contra o São Luís, né, de ser um jogador que eles estão tentando. Ele tá enchendo o saco do empresário do Oscar, né, de ser um nome que o Inter já fala desde o ano passado, né? Desde o ano passado o presidente Alessandro Barcelos, né, já teve uma concorrência com o próprio Flamengo sobre essa contratação. Naquele momento o Xangai Port, que é o clube onde está o Oscar, acabou não querendo uma liberação, mas agora com o jogador com contrato acabando em novembro, junho desse ano, daqui 3 meses já podendo assinar um pré-contrato, existe essa grande possibilidade. E o próprio esposa do Oscar já veio a público recentemente falando realmente que quer voltar ao futebol brasileiro, que tem essa saudade por parte do Internacional, ela que é colorada, todo mundo também já sabe dessa situação. Mas o Oscar também recentemente falou sobre essa possibilidade e diz que quer voltar ao futebol brasileiro, quer sair da China. Ele disse também, afirmou que quer, nesse momento, sabe que vai precisar de uma readequação na sua questão salarial. Hoje ele ganha lá no Xangai Port algo aproximadamente de 10 milhões por mês, né, que é quase a folha do Internacional inteira, né, o que o Oscar ganha lá na China por mês. Então ele vai ter que se readequar financeiramente muito, vai ter que ganhar aí 9, 8 vezes menos do que ele ganha lá no Xangai, mas é um jogador que o Inter vê para ser uma reposição, para ser um atleta que o Inter pensa daqui a pouco para chegar à metade do ano ou para 2025, mas sendo uma reposição pro lugar do Maurício, que deve ser vendido agora na metade da temporada, né? O Botafogo é um clube que agora está pensando em fazer uma proposta ao Internacional. Anteriormente Palmeiras já também pensa em uma proposta, mas a ideia do Inter é vender ele para o cenário europeu, né? O Inter que tem apenas 50%, mas quer ganhar com o Maurício algo em torno de 10 milhões de euros, e para isso vai precisar vender ele, por exemplo, por 20 ao todo, né? Contando toda a porcentagem, mas o Inter vê no nome do Oscar uma reposição pro lugar do Maurício, e realmente dá para ver que realmente é uma reposição de jogadores parecidos de característica. Obviamente o Oscar é muito mais jogador que o Maurício, mas de característica, assim, de preencher espaço no campo, são realmente jogadores que têm ali uma certa semelhança. Outra situação também é sobre Alex Sandro, e aí o Kudê foi muito tranquilo e curto nessa situação, falando, olha, pra gente contratar o Alex Sandro, a gente teria que dar metade do Beira-Rio pra ele, né? Uma contratação muito difícil de um cara que também viria com um salário muito superior para um lateral esquerdo, né? O Inter traz o Bernabé para segurar até a metade do ano com esses dois, com o René e Bernabé, e ver como é que vai se adaptar também o Bernabé. Quando ver se ele se adapta bem, vira aquele lateral esquerdo que ele foi no Lanús, e aí na metade do ano o Inter pensa se precisa trazer mais um jogador para essa função ou não. Mas o Kudê foi diferente do Oscar, onde o Kudê foi otimista, né? No caso do Alex Sandro não foi bem assim. No caso do Alex Sandro, o Kudê já foi numa linha bem diferente, numa linha de, olha, basicamente impossível trazer esse jogador nesse momento pelos valores e também pelo próprio desejo, né, do atleta nesse momento continuar no futebol europeu, tá bom? Lembrando que nesse momento, tá, o Inter que só tem a sua janela de transferências abrindo, hoje é dia 11 de março, a janela que só abre no dia 1º, mas só para jogadores de dentro do Brasil, tá? Então não dá para pensar nessas contratações nesse momento, tanto do Oscar, tanto do Alexandre. O Oscar ainda por um pré-contrato, o Alexandre também pode ir por um pré-contrato, mas são contratações que não dá para pensar nesse momento, só para metade do ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!